Olá, boa tarde. Passando para lançar o nosso 5º capítulo de matemática, página 105. Vamos lá? Abram aí os seus livros na página 105, ok? Hoje a tia vai falar um pouco sobre multiplicação e divisão, operações inversas, ok? Então vamos lá. Em aulas anteriores, vimos que para descobrir o valor de uma divisão, devemos nos perguntar: que número devemos multiplicar o quociente para achar o dividendo? A relação entre a multiplicação e a divisão é a mesma que a subtração e a adição. Ou seja, são operações inversas. E é essa relação que nós vamos abordar nesta aula. Preste atenção nos quadros a seguir. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Olha ao lado, a divisão. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. 14 dividido por 2, 7. 16 dividido por 2, 8. 18 dividido por 2, 9. 20 dividido por 2, 10. Como podemos observar, o quadro da esquerda e o quadro da direita possuem exatamente os mesmos valores, porém em ordem invertida. Observe que ao multiplicarmos um número por 2 e depois dividirmos o resultado por 2, voltamos ao valor que estávamos. Isso ocorre porque as operações de multiplicação e divisão são operações inversas. Vamos pensar um pouco mais a fundo na relação entre as operações. Lembre-se que a multiplicação é uma soma sucessiva, de uma mesma quantidade. Por exemplo, 5 vezes 3. 5 mais 5 mais 5 é o 5 3 vezes, que é 15. Pensando também na definição de divisão, separar uma quantidade em quantidades iguais. Temos 5 mais 5 mais 5, ou seja, é 15 do mesmo jeito, mas foi dividido em partes iguais. Podemos notar que quando multiplicamos 5 por 3, obtemos o valor 15, enquanto ao dividirmos por 15 por 3, notamos que o resultado retorna para 5. Essa relação se repete para quaisquer dos números que você queira testar. Sinta-se à vontade para se desafiar. Durante a faxina de sua casa, Dona Bela encontrou um caderno de receitas bem antigo. Era o caderno de receitas de sua avó, no qual tinha uma receita de bolo de fubá que ela era apaixonada quando criança. Por ser muito antigo, algumas informações estavam difíceis de enxergar e por isso não era possível reproduzir as receitas com precisão. Por sorte, nas páginas seguintes, ela encontrou a mesma receita, porém com valores triplicados, e outra página com valores que estavam quintuplicados. Ou seja, triplicados é por 3, quintuplicados é por 5. Após passar as páginas a limpo, ela conseguiu as seguintes informações. Ingredientes: 3 ovos inteiros, xícara, não tinha valor, não tinha quantidade, 2 xícaras de chá de fubá, 1 xícara de chá de óleo, não tinha quantas colheres de farinha de trigo, 1 copo americano de leite e não tinha a quantidade da colher de sopa, de fermento em pó. Na outra do lado,
não tinha a quantidade de ovos inteiros, 6 xícaras de chá de açúcar, 6 xícaras de chá de fubá, não tinha a quantidade de óleo, não tinha a quantidade de farinha de trigo, 3 copos americanos de leite, 3 colheres de sopa de fermento em pó. Na próxima, que é o quíntuplo, 15 ovos inteiros, não tinha o valor das xícaras de açúcar, tinha 10 xícaras de chá de fubá, 5 xícaras de óleo, 15 colheres de farinha de trigo, 5 copos de leite e 5 colheres de sopa de fermento em pó. Por sorte, Dona Bela é muito boa em matemática e por isso consegue descobrir os valores que estão faltando apenas fazendo alguns cálculos. Quais são os valores da primeira tabela que estão faltando? Devido ao fato de multiplicação e divisão serem operações inversas, podemos aplicar divisões nas tabelas que possuam valores relativos aos valores que não temos na primeira tabela. Então, vamos lá. Xícara de chá de açúcar, 3 vezes 6, aí no caso dá 6 xícaras de chá de açúcar. Sabemos que a quantidade inicial de açúcar, porém, sabemos que ao ser multiplicado por 3, o resultado se torna 6. Assim sendo, podemos fazer a operação inversa, ou seja, 6 dividido por 3 é 2. Assim, encontramos a quantidade de xícaras de açúcar que não sabíamos. Para descobrir a quantidade de farinha de trigo, teremos que usar a última tabela, sendo o mesmo raciocínio. 5, vezes 15. Vamos lá. Sabemos que, depois de multiplicar por 5, a quantidade de colheres de sopa de farinha de trigo é igual a 15. Usando a tática da operação inversa, teremos 15 dividido por 5, que é 3. Novamente conseguimos descobrir a quantidade de farinha de trigo que nós não sabíamos. Por fim, temos que descobrir a quantidade de fermento em pó e para isso nós repetiremos o mesmo processo que fizemos com os outros ingredientes. Porém, agora podemos escolher se queremos dividir por 3 ou por 5. No final das contas, o resultado será o mesmo. 3 dividido por 3, 1. 5 dividido por 5 também é 1. Tá? Então, vamos lá. Quando estamos fazendo algum cálculo e queremos confirmar se está correto, basta tirar a prova real da operação que estamos fazendo. Tirar a prova real de uma operação consiste em realizar a operação inversa com o resultado e o número mais próximo a ele, a fim de obter outra parcela da operação como resultado. Caso o resultado da prova real seja a parcela que falta na operação inicial, podemos afirmar que os nossos cálculos estão corretos. Exemplo: 56 vezes 6 deu esse valor de 336. A prova real é: pego 336 e divido por 6. Deu 56, então, que é a primeira parcela lá. Então, está correto esta operação, ok? Então, hoje a tia falou um pouquinho sobre operação, multiplicação e divisão e as operações inversas, né? A tia já tem batido nessa tecla com vocês há um tempo, para estudarem a tabuada, porque vai precisar. Infelizmente, é um momento que a gente não pode estar junto, que eu não posso estar cobrando isso, como normalmente eu faço, para que a tabuada fique na ponta da língua, para facilitar na hora de tanto de multiplicar quanto de dividir. Infelizmente, nós estamos distantes, né, por tudo isso que estamos passando. Mas eu tenho dado uns toques: estudem a tabuada, porque é muito importante para isso, ok? Falamos um pouco sobre a operação inversa, né, que da multiplicação é divisão e da divisão é multiplicação, ok? Então, façam os exercícios da página 108, 109 e 110. E a tia volta para fazer a correção, combinado? Beijoca!